pessoal, bem-vindos a um mais GabiCast. E hoje, assim, a convidada de hoje, na verdade, ela foi meio que empurrada por mim para falar, sabe? Lancei o desafio porque ela se diz muito tímida, né? Mas vocês vão ver que não tem nada disso, ela fala super bem. Mas eu tenho certeza que vocês vão ser impactados, né, com algumas histórias que ela tem para contar. Daqui a pouquinho você vai estar vendo ela entrando aí no quadro, ela vai se apresentar. Mas nós temos, assim, algo muito especial para falar para você hoje. Eu acho, assim, que o tanto de história que ela tem para passar daria uns 50 podcasts. Mas a gente vai falar um pouquinho hoje, a gente vai começar um pouquinho hoje com algo, assim, que eu tenho certeza que vai gerar também fé na sua vida. Então, a nossa convidada de hoje, que às vezes fica nos bastidores, mas hoje aceitou esse desafio também, né? De romper o limite com vocês. Se apresenta aí, minha querida. Olá, pessoal. Meu nome é Bárbara, tenho 32 anos, sou casada há 12 anos, tenho 2 filhas e hoje a gente combinou, né, pastora? A gente vai contar a história de uma delas, né? Que tem uma história linda e tem um testemunho lindo para compartilhar com as pessoas, né? E para gerar fé no coração de vocês, né? E a gente que acompanha, assim, a família, são muitos testemunhos, né? Muitas coisas ao longo desse caminho, né? É verdade. Mas a gente hoje escolheu falar um pouquinho sobre a Alana, né? Que é a filha mais nova. E eu quero que você conte um pouquinho pro pessoal, né? Até porque a gente tem uma notícia, né, fresca, a gente tem, assim, um testemunho fresco de alguém famoso da TV que passou pela mesma coisa que sua filha, né? Então, conta um pouquinho pro pessoal. Na verdade, assim, a história fresquinha que a gente diz é da filha da Lua, né? Da filha do Thiago Leifert e da Diana Carbim. E, na verdade, a história dela é bem parecida com a da Alana, mas não é o mesmo diagnóstico. Sim. O diagnóstico dela é um câncer na retina, né? Uhum. E o da Alana é uma síndrome bem rara, que acomete uma para cada 1,5 milhão de pessoas. Quantos anos a Alana tinha quando vocês descobriram? Na verdade, eu passei a gestação da Alana, assim, muito preocupada. Porque foi uma gestação inesperada e foi uma gestação onde cada vez que eu ia no médico eu tinha uma notícia. O fluxo sanguíneo dela está muito baixo, ela não responde a movimentos, ou ela não está crescendo conforme o normal, né, de uma criança. Eu perdi muito peso, eu ganhei ao todo 6 quilos durante a gestação inteira. Os primeiros meses, até o 6º, 7º mês, eu tinha perdido 2 quilos. Né? E isso era algo anormal, né? Ao ponto de vista médico, né? E então o médico cogitou me internar várias vezes e tudo. E a gente, quando a Alana estava com mais ou menos 5, 6 meses de gestação, se pede aquela ultrassom morfológica. Sim. E foi quando o médico cogitou uma possível microcefalia. Quando ele falou isso, o nosso mundo desabou. Imagina. Né? Mas eu e o Lucas nós saímos do consultório e naquele mesmo dia a gente deu as mãos e a gente falou para Deus. Falei, Senhor, esse é o diagnóstico que o médico nos deu. Né? Mas o diagnóstico vem do Senhor. Então nós não aceitamos, então nós combinamos não falar para ninguém durante um período. Né, e nos mantivemos firmes em oração diante das circunstâncias. Coração de mãe, né, pastora? Nunca fica tão sossegado assim, né? Sempre orando, chorando muito, perguntando para Deus, mas Deus falava assim para mim: não é por quê, e sim para quê. Então eu me alimentei muito dessa palavra. Tem um para quê, não um porquê. Né? Então, a partir disso, a gente começou a acreditar muito, a exercer a nossa fé. A se posicionar exatamente, dessa forma, né? Nós nos posicionamos assim diante de Deus, né? Diante da nossa família, nós tivemos também que nos posicionar, porque até então a gente não abriu para ninguém o que a gente estava passando. Sim. E aí, com o diagnóstico, né, de uma possível microcefalia, nós levamos a gestação da Alana praticamente até o final, assim. Né, cuidando, tomando as medicações, né, tendo todos os cuidados necessários, né, para desenvolver. E quando ela nasceu, teve uma equipe médica que foi preparada, até eles enganaram o Lucas, falaram, não, a gente vai chamar você para assistir o parto, só que aí foram chamar ele e a neném já tinha nascido.
Mas, enfim, durante o parto, né, o médico já tinha preparado tudo para receber uma criança supostamente com microcefalia, com alguma deficiência, né, com alguma comorbidade. E quando a Lana nasceu, eu lembro do médico chamar os outros médicos e chamar para olhar. Né? E eu fiquei muito preocupada. Será que eles estão olhando, né? E aí a anestesista segura, você não tem noção. Aí o pediatra dela, que já acompanha a Lavínia, a mais velha, veio e falou, você não tem noção de como ela é linda e perfeita. Ai, gente. Então, assim, nós vimos já que a nossa fé foi... né? Exatamente, nossa fé foi colocada em prática e tivemos um resultado positivo, né? Deus, ele é tremendo, né? Quando ele faz de verdade. Só que aí, em uma dessas consultas médicas, que os médicos vêm visitar as crianças no local, lá na salinha, no local. E aí o Lucas notou, o Lucas observando ela do vidro, notou que ela tinha uns olhinhos cinza, bem acinzentados. E ele falou pro médico, doutor, o que pode ser, né? E o médico ainda não tinha feito o reflexo visual nela, né? O exame de reflexo visual. E aí ele falou, Lucas, fica tranquilo que a gente vai examinar, ela vai passar ainda por testes auditivos, visuais, reflexos, e aí a gente vai ver o que é, fique em paz. E aí o médico já observou e já acionou um oftalmologista. Nós fizemos reflexo auditivo na Lana e era baixo. E o reflexo visual dela, em um olho, era 0. Né? E aí começou a nossa busca, a saga por tentar descobrir o que a Lana tinha. Né? E aí nós fomos para... Ela teve alta, tivemos altas do hospital, né? A Lana teve alta com 4, 5 dias né, de nascida, porque eles ficaram ainda investigando, então a gente teve que se estender um pouquinho mais no hospital. E aí nós fomos para vários médicos, nós viajamos várias clínicas do estado de São Paulo, na época a gente estava morando lá, e os médicos diziam, não é nada não, é normal, quando ela for malzinha vai melhorar. Outros falavam, ela vai ter uma vida normal sem enxergar, porque ela nunca enxergou mesmo, então para ela não vai fazer diferença. E aquilo ali doía muito para mim, sabe, pastora? Todo diagnóstico que vocês receberam é um diagnóstico negativo? Sempre negativo. Mas, assim, eu acho que era a falta de informação. Não era que os médicos não queriam tratá-la, mas eles não sabiam o que era. Então, acho que eles não sabiam, porque a gente não teve um diagnóstico exato do que ela tinha por muito tempo. Nós ficamos 2 meses visitando vários médicos em várias cidades e a gente não obteve um diagnóstico exato do que a Lana tinha. E aí, quando nós começamos a orar muito, assim, aí dobrou o nosso período de oração e fé e acreditar que Deus faria um milagre, né? E aí, a Lana, com 15 dias, o reflexo auditivo voltou. Normalizou, nós fizemos acompanhamento de 3 exames diferentes. E com 15 dias o auditivo dela já estava normalizado, 100%, glória a Deus por isso, né? Mas aí ficamos com a saga dos olhos, né? Precisamos descobrir o que a Lana tinha. E aí nós encontramos um médico, ele fala que ele é um louco, mas a gente diz que ele é um anjo, porque ele foi um enviado de Deus nas nossas vidas, né? E nós fomos nele e ele falou assim, olha, eu sei o que a Lana tem. Aí ele explicou que a Lana tinha uma síndrome rara, que chama síndrome de Peters, é uma síndrome que atinge 1 para cada 1,5 milhão de pessoas. Aqui no Brasil, o último caso foi em 1995. Meu Deus. Então, assim, pouco se sabe sobre isso. 1 em cada 1 milhão? 1 em cada 1,5 milhão de pessoas. E aí nós fomos estudar juntos, né, o médico, a gente, fomos buscar, né, informações sobre essa síndrome. Ele já tinha visto, quando ele viu isso, foi na faculdade. Ele estava na época de faculdade, e aí ele explicou um pouquinho do que era, e ele nos informou que é uma síndrome que geralmente acomete crianças com microcefalia. Então, nós entendemos que Deus realizou o milagre,
mas ele deixou um sinalzinho na Alana para mostrar que realmente ela era fruto de fé, oração e milagre mesmo. Né? Então, nós entendemos isso e nós começamos a buscar informações. Né? E aí eu tive o contato com uma pessoa, uma moça de Portugal. Ela, na época, há 4 anos atrás, ela tinha 27 anos e ela fez a cirurgia com 7 anos de vida. Só que a cirurgia dela não teve sucesso, porque é uma cirurgia, precisa ser feito um transplante de córnea. Só que quando a pessoa faz 3 meses de vida, a córnea já começa a enraizar no olho. Então, para fazer parte mesmo do corpo, né, para entender, para ter os reflexos visuais naturais, tem o processo fora da barriga, né? E aí, esse processo de enraizar, né, a córnea enraizar, ela demora 3 meses depois que o neném nasce. E assim, nós tínhamos 3 meses. Uma corrida contra o tempo, né? Exatamente. A gente vivia uma corrida contra o tempo. E então, ela fez essa cirurgia com 7 anos e para ela não teve efeito algum. E aí começou a nossa saga pelo transplante, por uma córnea compatível, por um médico corajoso que fizesse esse transplante. No Brasil, você não conhecia, vocês não tinham assim, ciência de médico que teria feito isso? No Brasil, não. Aí nós fomos encaminhados para o ORP, uma clínica dos olhos, e o senhor da clínica virou para a gente e falou assim: vocês estão dispostos a abrir mão da vida de vocês para viver em função da Alana pelo menos 2 anos de vida? Porque eu acho que vocês vão se sacrificar demais. Então, deixa ela assim. E o que eu conheço vocês, né, só abrindo um parênteses, né? Vocês têm um ministério lindo e era uma época onde o ministério musical, né, do Lucas estava começando. Exato, ele estava viajando, né? Bastante. Muito, né? Isso. E era o líder, no caso da banda, né? Ele estava viajando bastante, ele estava bem ausente, assim. E foi um momento que acho que ele parou para pensar e falou: agora eu preciso parar. Porque a minha família é meu primeiro ministério. Aqueles momentos onde a gente precisa tomar decisões, né? Tipo assim, eu vou abrir mão aqui porque realmente eu preciso fazer aquilo que importa, né? Exatamente. E o que importava naquele momento era o 1% de chance que a Alana tinha. 1%. Porque na idade dela é quase impossível se ter uma córnea compatível, né? Ela tinha 2 meses e meio de vida. E aí nós fomos atrás dos médicos e nós voltamos para esse primeiro médico. Falamos: doutor, nós não conseguimos um corajoso para fazer essa cirurgia. E aí ele falou: vocês não precisam de um corajoso, vocês precisam de um louco. Então eu vou ser esse louco e eu vou encarar com vocês. E quando a gente entregou para Deus, a gente viu que as coisas começaram a acontecer de verdade. Esse teste de compatibilidade, né, que você fala, ele é feito assim, de que forma? Como que é feito isso? Na verdade, eles precisam colocar uma córnea na criança o mais nova possível. Porque o que acontece? A córnea que está na Alana, por exemplo, é de uma pessoa com 30 anos. Então, é como se os olhos da Alana tivessem 30 anos. Então, vamos supor que ela vai estar com 30, a córnea já vai ter 60. Entendi. Entendeu? Então, a córnea vai envelhecer. É surreal. É surreal. E a córnea vai envelhecendo conforme a idade biológica dela, não a idade da pessoa. Como é que foi a chegada dessa córnea? Conta pra gente. Então, esse louco falou assim: eu vou assumir isso com vocês. Exatamente. Esse anjo chamado de louco, ele encarou essa loucura com a gente. E aí nós deixamos nas mãos dele. Ele foi atrás da córnea. E ele conseguiu uma córnea em uma outra cidade, numa pessoa que tinha sofrido um acidente. Era uma córnea de uma moça de 30 anos. E aí ele teve uma ideia de cortar a córnea milimetricamente para poder adaptar ela aos olhinhos da Alana. E aí ele solicitou um aparelho importado para fazer o corte da córnea. Ou seja, tudo muito preciso. Tudo muito preciso e delicado. Exatamente, porque um bebê. E aí, quando a Alana faltava um dia para ela completar os 3 meses, a córnea chegou.
a córnea foi liberada. E aí ele ligou pra gente e ele falou, é amanhã. Vocês estão dispostos? E a gente, vamos encarar. E nós fomos, né? Foi feito em uma outra cidade, né? Porque a cidade que nós morávamos na época não tinha recurso, né? Então foi feito em uma outra cidade, tinha UTI neonatal, tudo que a Alana pudesse precisar, né? Caso houvesse algum problema. A gente já estava com todos os exames pré-operatórios prontos, só esperando mesmo a córnea aparecer. E Deus enviou. E aí nós fomos para o hospital, a Alana, eu recebi a córnea junto com a enfermeira. Para mim foi um momento muito emocionante, porque eu vi, né, o olho, eu vi a córnea chegando, eu vi o momento que ele cortou, né, eu acompanhei. Vocês participaram de todo esse Nós acompanhamos ali, todo né? o processo. Ele permitiu isso pra gente. Então, assim, eu vejo ele como um anjo mesmo, uma pessoa muito humana, né? Ele foi muito paizão, assim, sabe? Sempre com a gente, sempre dando palavras de força. E a gente não imaginava isso, porque a gente cria uma limitação, né? Ele é doutor e eu sou a paciente. Sim, então, a gente cria... Ele não, ele abraçou a gente como uma família mesmo. E, assim, sempre passando muita paz pra gente, muita tranquilidade. E acho que era algo vindo de Deus mesmo, né? Sem dúvida. Com certeza. E aí nós vivenciamos esse momento. Foram 6 horas de transplante. A Alana tomou 16 pontos nos olhos, né? E cada momento era único pra gente. A ida pra casa, né? O cuidado, porque cuidar de uma criança de 3 meses de vida, né? Com uma córnea transplantada, todo um curativo, um cuidado. A gente teve que... Abrir mão de tudo, Exatamente. Né? Nós tivemos que abrir mão da nossa vida para viver em função da Alana pelo menos esses 2 anos de vida. Né? Porque era de meia hora a gente tinha que pingar colírio. Então, por final do dia, a gente já estava um caco, eu revezando com o Lucas, ele... Né, e éramos só nós dois, porque esse cuidado, assim, ninguém quer, né? As pessoas ajudavam em tudo. Um lavava uma roupa, o outro passava. Aquela delicadeza, né, da operação. Exato. E já ser um bebê. E a delicadeza da operação, isso torna isso até, né, mais difícil para as pessoas quererem assumir isso também. Né? E o risco de uma contaminação, né? Porque um transplante tem um risco de rejeição muito alto. E ainda mais ela, por ser um bebê. Né? Será que realmente a córnea ia ser, né, compatível? Né? Ainda tinha essa preocupação. Né? Pela idade da córnea exato, também, né? Então, a gente vivenciou esse momento muito emocionante, vamos dizer assim, né? E, assim, eu me lembro que a gente conversando, né, até a gente falando assim, poxa, vocês têm tantos testemunhos, tantas histórias para contar, mas a gente queria trazer esse assunto hoje, né, para... ministrar a esperança, ministrar a fé, né? Ministrar assim, a não desistência, né? Porque a fé está ligada a muita perseverança também. Exatamente. Né? Houve a ação de Deus a partir do momento onde vocês também não desistiram de ir atrás dos recursos que poderiam ajudar. A gente enxerga muito por essa ótica, sabe? Onde nós alcançamos as nossas mãos, a gente tem que ir. Exatamente. Né? E às vezes a gente fica parado esperando. Não, deixa eu ficar aqui parada, acomodada. Vamos esperar o milagre acontecer, né? E, na verdade, a gente faz parte desse processo do milagre. Muitas vezes não só com oração, mas a oração também, né? Quando a gente divide a palavra, orar mais agir, né? E eu me lembro também que a gente conversando um pouquinho, vocês me falaram sobre... Porque todo ano a Ana ela precisa fazer... o exame para ver como está a miopia dela, né? Exato. E aí, quando vocês fizeram o primeiro exame, quanto que era o grau dela? Então, quando ela fez o primeiro exame, né, que foi logo o pós-operatório, ela tinha cerca de 8 graus de miopia. O médico ainda falou, ela vai ficar com uma média de 8, 9 graus de miopia, porque é uma córnea transplantada e tudo isso que eu já tinha explicado, né, por ser uma córnea mais velha. E quando a Alana fez a cirurgia, a córnea dela, a que não funcionava, já estava enraizando. Então, o corpo já estava tomando para ele aquela córnea. Faltava um dia para ela fazer os 3 meses. Então, ele teve que cortar o olho dela em forma de gatinho, assim, de compridinho, né, a córnea, para poder tirar, para poder colocar. De longe, ninguém repara. Se você olha muito, você vê que o olhinho dela é de gatinho, que ele é cortadinho. Então, assim,
ela teria o grau muito alto, né? Mas, mais uma vez, Deus mostrando, né, que as bênçãos dele viria sobre as nossas vidas. A Alana, com o passar do tempo, ela vai fazendo o exame, né? Ela já passou por 4, e cada vez que ela passa, diminui 2 graus. Olha, que coisa Né? tremenda. Então, assim, a gente tem visto realmente a mão de Deus, porque hoje ela já olha para o óculos e ela fala, eu não gosto, porque eu não consigo enxergar com ele. Então, ela já está precisando passar por um novo exame. E agora ela está com 2 graus e eu creio que já No vai próximo zerar. exame, e assim, como que foi, né? Porque assim, é aquilo que tem a Alana, mas você tinha a Lavínia. A Lavínia tem uma diferença de idade para a Alana de 4 anos. né? Então, assim, eu sei que em família, né, quando a gente tem uma diferença, porque eu tenho praticamente essa diferença de idade pro meu irmão, a gente meio que acostuma, né? Por mais que a gente é ministrado por pai, por mãe, o amor é igual, mas assim, o lugar é meu, né? E aí, assim, de repente ainda chega uma irmãzinha, claro que você vai amar, que você quer uma irmã, mas que rouba naquele primeiro momento, ainda mais pelo caso da Alana, toda a atenção, porque ela precisava disso. Como que vocês conseguiram administrar isso? Porque eu olho para a Lavínia hoje, né? E eu vejo, assim, uma união tão grande entre as duas, um cuidado tão grande. Elas são mesmo. Né? A gente percebe isso de ver as duas juntas, mas qual foi as estratégias assim que vocês usaram para poder administrar isso, esse cuidado, para que ela também não se sentisse assim, eu sei que a minha irmã precisa, mas e eu? Porque ela tinha 4 anos, né? Muito novinha, Era né? um bebê também, precisava, né? Então, assim, com a Lavínia sempre foi muito amorosa, muito carinhosa. Tanto que foi ela que falou para mim, mamãe, você tá grávida, papai do céu me contou, porque eu já tinha pedido para ele. Então, assim, a recepção da Lavínia para com a Alana foi muito boa. E, assim, o primeiro, como a gente já sabia, né, de algo que poderia acontecer, nós tivemos a estratégia de quando a Lavínia fosse encontrar a Alana no hospital, a gente fez um presente, como se a Alana estivesse dando esse presente para ela. Então, assim, ela já, de início, ela já se sentiu muito amada e acolhida pela Alana, né, no caso. Sim. Então, assim, a gente sempre tentou incluir ela ao máximo, tentou fazer ela participar de todas as situações, né. Claro que, às vezes, durante a cirurgia ou uma consulta médica, a gente não levava, né, deixava com a avó e tudo, mas a gente tentou fazer ela participar de tudo. Desde o início, ela entendia, a gente explicou para ela o que a Alana tinha, de como precisava ser procedido, que ela não podia ficar tocando muito por conta de bactérias e tudo. Então, a gente sempre teve aquele cuidado de estar incluindo a Lavínia em tudo que a gente ia fazer. Né? Inclusive, né, trocas de fralda, isso aí eu não privei a Lavínia disso, porque eu acho que é importante, né, se sentir útil, né, se sentir ajudando a cuidar, né? Então a gente sempre tentou incluir. E com isso a gente conseguiu, né? E quando as pessoas perguntavam o que a Alana tem, ela já explicava, ela já falava. Hoje, esses dias até levei a Alana no pediatra e ela parecia a mãe da Alana. Eu falei, olha só como a gente forma mini-mins, né? É verdade. Porque ela já virou para pediatra, olha, ela tá assim, ela tá tossindo assim, ela tosse à noite. Eu falei, olha só, não precisa nem eu falar, né? Ela mesmo então, assim, ela cuida muito da Alana e sempre cuidou. Ela tem esse cuidado, esse amor pela Alana. Até essa noite ela estava me ajudando a fazer a Alana dormir, porque a Alana custa pegar no sono. E ela ficava, mãe, ela é tão lindinha, né? Ela é tão jujuzinha, ela fala. Então, assim, a gente vê a união delas, é algo incrível, sabe? É algo que realmente foi Deus preparou tudo. E Deus preparou a Lavínia para receber a Alana. Que coisa linda, né? A gente vê. E assim, é esse Deus que a gente serve, né? E assim, para vocês que não sabem, gente, mesmo com, né, a gente tem esse testemunho, assim, esse milagre, a gente olha para a Alana, né? E ninguém imagina. Se eles não tivessem me contado, né? Isso tudo que aconteceu, você olha e realmente você não imagina tudo isso que aconteceu. A Alana é uma criança normal, né? Ela não tem absolutamente nada. Inteligentíssima, né? Extremamente. Extremamente inteligente. Então, assim, mas tudo parte aquilo, né, gente? Hoje a gente pode dizer, claro,
primeiro lugar é Deus, a ação de Deus, mas eu acho que muitas vezes hoje a maior dificuldade, né, que mães, que tudo na nossa vida, não estou falando não só da área da saúde, né, mas assim, todas as provas que a gente passa na nossa vida, a gente está aqui para falar sobre isso, né, da importância da gente não se deixar paralisar. Exatamente. A gente não pode se apegar ao diagnóstico, né? Não é? Porque, assim, 1% de chance, gente. Era 1%. Mas o 1% foi suficiente, né, para eles não desistirem de achar uma possibilidade, uma única possibilidade, aquilo que você precisa, né? E para vocês que não sabem, né, a Bárbara, ela tem toda uma, e eu chamo carinhosamente de Babi, né? Ela tem toda uma trajetória profissional também, né? Quando eu conheci a Babi há anos atrás, a Babi trabalhava muito como fotógrafa e tudo, mas depois Deus mudou os rumos da vida da Babi. E a Babi, né, começou a atuar como terapeuta, ajudando, né, outras pessoas, né? Exatamente. Você acha que o teu conhecimento, assim, aquilo que você trabalhando para você nesse momento, até a tua própria profissão, ajudou a tua família a equilibrar isso, esse momento que vocês viveram? Ah, sem dúvida. Porque eu comecei a estudar terapia 2 anos antes de ter a Alana. Então, eu acho que Deus já conhecia o caminho. Eu acho que se eu não tivesse estudado, se eu não tivesse, né, me respaldado mesmo de muita informação, eu não teria estrutura para suportar o que a gente vivenciou, né? Eu digo não espiritualmente, Sim, mas sim. Eu digo assim como pessoa mesmo, né? Como alma, Exato. Né? Porque eu acho que se eu não tivesse esse conhecimento, eu tinha desabado logo no primeiro diagnóstico, quando eu estava gestando a Alana. Porque se não fosse essa estrutura, né, o conhecimento que eu adquiri com a terapia, né, a questão da ter a consciência mesmo, de trabalhar o meu inconsciente para acreditar, porque é aquilo que a gente estava conversando um dia desses, que a gente precisa chamar a existência, né? E a terapia, ela fala muito disso, sobre chamar a existência de algo que a gente não vê, não ouve, não sente, mas a gente acredita. Né? Então, assim, foi uma prática constante na nossa família de chamar a existência do milagre pela Alana. Né? Então, nós orávamos, nós, né, conversávamos muito, a gente jejuava, a gente tinha nosso tempo junto, mas sempre, né, tentando chamar a existência daquele milagre. Trabalhar aquele equilíbrio, exatamente, né, equilibrar, alma, corpo exato, e espírito, né? E a gente trabalhou muito isso e a terapia ajudou muito, né? Eu digo que a gente praticava um no outro, porque às vezes eu estava muito mal e o Lucas, não é assim, a gente precisa ser forte, né? A Alana vai vencer, a Alana vai ter uma história linda para contar. E às vezes ele, eu estou desesperada, não sei o que eu faço, não tenho dinheiro, porque a cirurgia demanda muito dinheiro, né? Foi algo assim também que Deus proveu milagre, muito. Né? Foi exatamente, né? Nós vivemos, porque tudo pago, né? O governo diz que cobre, mas não existe nada de governo no final das contas, né? Porque a Alana precisava de uma cirurgia em 3 meses e o governo só autorizava para 2 anos, entendeu? Então a gente não teve respaldo nenhum, né? De ninguém. Né? Foram os nossos pais e a nossa fé mesmo em Deus e acreditando. Então, assim, a terapia realmente foi essencial para a gente, né? E eu vejo assim, né, Babi, por que eu toquei nesse assunto? Porque a gente a gente não sabe quantas pessoas, né, vão ouvir o nosso cast, a nossa conversa. Cada semana a gente tem trago uma história e hoje a gente está falando, né, exatamente assim, da fé aliada à ação, né? Eu acho que se a gente pudesse resumir o nosso tema hoje, seria a fé aliada à ação. Mas eu acho que é muito importante, você que está aí vendo, e que esteja passando até por uma situação de desespero, uma situação onde parece impossível, muitas vezes a gente também não busca essa ajuda que vai trabalhar o quê? A nossa parte emocional. Porque
a fé, ela é fundamental. Exatamente. Mas o equilíbrio entre isso, né? Porque assim, a fé ela tem que ser exercitada. Se o emocional não estiver sendo preparado para exercitar essa fé, uma hora, né, a gente acaba sendo abalado. Eu gosto muito até daquele louvor da Lívia que fala, né? Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados. Mas como não ser abalado? Mediante uma situação assim. Mediante uma situação que aos olhos até científicos, né, era 1%. E eu acho que nessa hora entra, muitas vezes, até a falta de ajuda que as pessoas precisam buscar para enfrentar esses momentos. Ajuda em todos os níveis, em todos os sentidos, né? E muita gente pode estar nos ouvindo e pensa assim, meu Deus, mas né, qual foi a fórmula para essa família passar? Claro que o primeiro foi Deus, né? É o nosso sustento. Né? Nosso sustento. Mas vocês também precisaram agir com algumas coisas, né? Isso que a gente está falando, a estrutura emocional que precisa ser trabalhada ali, né? Para chamar a existência, para trabalhar a mente, né? Para não entregar a mente de vocês, aquilo que pai e mãe começam a buscar. E a gente, quando recebe um diagnóstico, a gente vai para o Google mesmo, ainda mais um diagnóstico. Vai mesmo. Não vai? Vai, com certeza. Ainda mais um diagnóstico, assim, praticamente raro. Raríssimo, sem informação nenhuma, né? Até assim, quando a senhora me chamou para estar aqui, eu falei assim, eu vou, porque existe uma falta de informação muito grande. Exatamente. Né? Então, assim, agora surgiu a história da filha do Tiago, Life, só que fica vago, porque nem todo mundo tem acesso, né? Então, assim, é necessário que a gente fale mesmo, é necessário que a gente transmita para as pessoas, porque às vezes existe um diagnóstico, mas a pessoa não sabe como lidar com ele, né? Não sabe onde buscar ajuda, exato. E às vezes se prende a um diagnóstico, né? E a gente também não pode ficar preso ao diagnóstico. A gente tem que ir atrás mesmo do que pode, né, ser feito para melhorar, também, né? Porque hoje a Alana tem uma qualidade de vida de 100%. Mas e se eu tivesse ouvido aquele primeiro diagnóstico para deixá-la como ela está, que ela teria uma vida normal? Não teria uma vida normal. Tipo assim, aceita, né? Aceita que dói menos, isso né? Eu acho que a palavra, né, que você recebeu foi essa. Falei assim, não, aceita que é menos sofrimento. Exatamente. É menos trabalho, né? Mas a gente está falando de um filho. De um filho. E muitas vezes esse aceita, se conforma com a situação, pode ser em qualquer área. Qualquer área das nossas vidas. Área da nossa vida. Às vezes, eu tô velho demais para sonhar, estudar, fazer tal coisa. Exatamente. Eu já passei da hora de sonhar e de mudar essa situação, né? Mas quando a gente consegue aliar as ferramentas, nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Exatamente. Se existe 1% de chance, não é tarde. E eu me lembro que você falou que a gente estava conversando hoje, você falou que você se sentiu tocada, né? A mandar uma mensagem para a esposa do Tiago, né? Exatamente. Quando eu vi o caso, eu assim, veio muito na minha mente toda a trajetória da Alana, tudo que ela já tinha passado. E eu mandei uma mensagem para ela, achando que ela não me responderia. Eu falei, bom, se ela ler já é algo, né, muito bacana, né? Mas além de ler, hoje a gente troca mensagens, né? A gente troca e-mails e a gente tem, eu acompanho, né? As redes sociais dela e vejo que ela tem sido voz para a vida de muitas pessoas também. Porque a partir, né, do testemunho dela, do que ela tem vivido, outras pessoas também têm se informado, né? E isso é muito lindo de ver, né? Porque assim, a gente que nós somos meros mortais, a gente não tem muita voz na mídia, né, na sociedade, mas quando com alguém, né, que tem né, tem um alcance maior, exatamente, né, alguém maior, alguém que tem voz, né, é famoso e tudo, a voz dessa pessoa é muito mais alta do que a nossa, né? Mas nesse caso você vê, né, a sua voz, você falou assim, olha, eu fui tocada e eu não queria saber se ela ia me responder ou não, mas naquele momento ali, a sua voz foi uma voz que trouxe também acalento, força exatamente, e fé para ela. Porque eu acho que a história da Alana com certeza deve ter
motivado ela a acreditar que ela também vai viver o milagre como eu vivi com a minha filha, né? Exatamente. E é por isso que eu tenho falado aqui, né, no GabiCast, que eu sei que existem muitas outras mulheres que estão nos ouvindo que têm uma voz para falar, seja em qualquer área que for, seja em qualquer assunto que for. E às vezes uma pequena palavrinha, uma pequena coisa pode mudar a chave na vida de tantas pessoas e de tantas famílias. E tanto é, gente, que assim, o mais lindo, né, ainda teve mais, eu achei algo tremendo que eles me contaram, é que assim, como que essa conexão entre pessoas muda a vida, porque a vida do médico que operou a Alana também foi mudada, né? Ele teve uma experiência com Deus a partir do que ele viveu com a Alana, né? Ele saiu muito ali daquele momento só do profissional, né? Exatamente. E ele, através de vocês, ele também pôde experimentar, né? Ter uma experiência com Deus, né? É isso pra gente, assim, é o que mais nos toca, sabe? É saber que ele vivenciou esse momento de fé junto com a gente, né? De acreditar, né? De viver mesmo o amor de Deus, enxergar a mão de Deus na vida da Alana através das mãos dele, né? Eu acho que isso é o mais bonito dessa história, e né? Isso porque gerou essa transformação gerou, nele. exatamente. Hoje ele é uma pessoa salva, né? Ele já desceu as águas, ele casou com uma mulher abençoada, que também ajuda ele, eles são maravilhosos pra gente. Sim. Hoje a gente não os vê como os médicos, mas nós os vemos como a nossa parte de nós, né? Eu acho assim que são os links. Foi essa conexão, são né? São os links que Deus faz, né? Exatamente. Essas conexões que Deus faz, né? E assim, hoje eu quero fazer algo assim bem diferente, né? Porque cada GabiCast a gente faz de uma forma muito livre, sabe, gente? Não tem roteiro. A Babi perguntou assim pra mim, o que você vai me perguntar? Não foi? E eu falei assim, ai, Babi, eu não sei, né? Vamos ver o que a gente vai. A gente tem um tema, a gente tem um foco, mas vamos ver para onde Deus vai conduzir isso. Mas eu queria que a gente vai terminar esse GabiCast hoje fazendo uma oração por você que está nos ouvindo. Talvez você precise encontrar uma estratégia, uma direção, buscar uma ajuda, ou até nos contactar. Né? Talvez você esteja pensando, não, eu estou ouvindo vocês aqui e eu preciso falar, eu preciso ser ouvida, e eu estou passando por uma situação onde realmente eu me sinto desorientada, e eu preciso de uma ajuda, né? Eu preciso de um suporte emocional ou espiritual, né? E esse canal ele foi criado para a gente ser essa voz também, para alcançar outras pessoas. Então, talvez você vai falar assim, olha, eu ouvi isso aí, eu sou essa pessoa que estou me sentindo sozinha. E preciso falar, preciso colocar para fora, preciso de uma ajuda, e a gente está aqui para isso. Mas antes da gente orar, né, por você, eu queria que a Babi deixasse, né, dentro de... E olha, gente, se eu falo para vocês que dá uns 50 podcasts, cada história da vida dela, do Lucas, do pastor Lucas, também dá. Pode ser que a gente mais pra frente faça outros, né? Até com isso, pra eles contarem. Porque até a história deles se conhecerem, você é hilário. Mas eu sei que depois dessa, que ela já perdeu toda a timidez, né? Que hoje ela também, e eu quero que você saiba disso. A Babi, ela se colocou à disposição para ser uma voz e romper um próprio limite dela. Porque a primeira vez que eu falei com ela que eu queria conversar, né, na televisão, ela falou assim, não, pastora, eu fico só nos bastidores. Mas ela entendeu, ela vem entendendo, né, que o quanto é importante a gente colocar a nossa voz para fora. E ela está aqui rompendo um limite dela. Vocês podem achar que não, mas nós duas, a cada dia que a gente, né, em todas as áreas, a gente está aqui rompendo limites. Para quê? Para a gente não estacionar. Ninguém nasce sem um propósito. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo, porque quem está nos ouvindo hoje, eu sei que não são só mulheres, mas são pais, às vezes são avós, são avós, né? São pessoas, às vezes, que estão naquele lugar de desesperança, naquele lugar que tem 1% só, e às vezes nem 1%. E eu queria que você deixasse uma palavra para essa pessoa que está nos ouvindo. É o que a gente falou, né, pastora? Se existe esse 1%, por que a gente não tentar
a gente não, né, ir em frente. E a palavra que eu deixo hoje para quem está assistindo a gente é que não desista. Né? Se Deus te chamou para um propósito, independente de qual seja, não desista, porque existe algo além disso. Né? A nossa vida não se resume só aqui, né? Só nesse mundo. Deus preparou um mundo lindo para a gente e a gente não pode desistir, a gente tem que perseverar, a gente tem que acreditar, a gente tem que ter fé. Em todas as áreas da nossa vida nós temos que se impor, né? E é necessário que nós nos posicionemos, né, de uma forma mais elevada, né? Porque às vezes a gente se limita muito diante das situações, né? Mas hoje não tem limite para a gente. Eu vejo dessa forma. Hoje eu e o Lucas e as meninas, a gente não temos limite. Quando se trata de fé, de amor, de perseverança, de família. Então, não se limite, né, a você. Se limite ao que Deus tem preparado para você. Tá vendo que coisa linda? E aí, a gente vai orar. Vou pedir a Babi que ela vai me dar a mão. Porque eu quero que você imagine essa mão aqui, ó, que a gente está levantando, como se eu estivesse segurando a sua mão agora aí do outro lado. E a Babi junto comigo vai estar intercedendo. E nós vamos orar pela sua vida aí. Você que está aí do lado, precisando receber, né, uma rajada de fé, Amém. De esperança, de perseverança. E nós vamos orar por você. Amém? Senhor, eu quero colocar diante do Senhor todas as pessoas que vão ser alcançadas por esse testemunho, Senhor, da Alana, da própria Babi, que a sua família viveu. Talvez, Senhor, essa mulher, esse homem, esse adolescente, essa jovem, que vai chegar, né, vai alcançar esse testemunho, esteja nesse lugar de escuridão, nesse lugar de desesperança, nesse lugar que às vezes não tem nem 1%. Mas, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos entregar a vida dessa pessoa agora diante de Ti e declarar que aonde habita a escuridão, a luz da esperança vai chegar. Porque o mesmo Deus que moveu as águas, que moveu as circunstâncias sobre a vida da Babi, do pastor Lucas, da Lavínia, aonde tudo estava escuro e aonde o que eles viam era a cegueira da filha deles, o Senhor trouxe a cura, o Senhor trouxe a visão, uma visão além do que qualquer pessoa poderia dar. Então eu te peço agora que esse coração que está nos ouvindo seja alcançado por uma força, por uma fé, por uma perseverança e por uma persistência. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Mais um GabiCast. Obrigada, Babi. Obrigada a você. Eu tenho certeza que esse testemunho hoje, esse GabiCast hoje foi preparado especialmente para dizer para você: saia do pátio, não fique nessa posição. Vá atrás, junto com a ação de Deus, e você vai poder experimentar algo surpreendente, algo novo, ok? Um beijão para você.